Oi gente, eu sou o João Vitor e esse é o Cobra Letrada. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os piores livros que eu li em 2021. Esse vídeo aqui vai ser só das piores bombas que eu li ano passado. Bom, como eu já falei aí nos vídeos anteriores, né, esse mês de janeiro basicamente vão ter somente vídeos de retrospectiva do ano de 2021, né? Já teve aí o vídeo de leituras do mês passado, de dezembro, já teve também a lista de melhores livros do ano, né? E agora a gente vai pro oposto, né? Pros piores, pras bombas, pras decepções, porque olha, essa lista aqui só tem de ladeira abaixo, porque realmente foram livros que ou eu dei 2,5 estrelas, ou dei 2 estrelas, que eu terminei. Algumas foram, assim, umas decepções mais leves, eu diria. Outras foram realmente um negócio, assim, que eu quero queimar, que eu queria realmente que fosse, assim, extinto da face da terra, de tão ruim que são. E eu já vou adiantando que eu posso ser, talvez, cancelado no final desse vídeo, porque tem alguns best-sellers aqui que são super hypados e são super amados, assim, pela população no geral, e eu odiei. Mas antes de começar o vídeo de fato, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, nos segue nas redes sociais, é Cobra Letrada tanto no Twitter como no Instagram. E se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje, você é um louco. Mas se ainda assim você se interessar, compra com o meu link, tá sempre aqui no box de descrição, ou qualquer outra coisa na Amazon, que você ajuda demais o canal. Bom, então vamos lá. Começando aí o top 10 das piores leituras, temos Esposa 22, da Melanie Gideon. Esse é um dos poucos livros físicos que eu tenho aqui dessa lista, porque, né, por razões óbvias, ou eu já me livrei desses livros ruins, ou eu li, graças a Deus, por e-book, por audiobook, alguma coisa assim, então eu não tenho físico. Mas esse aqui eu tenho. Esse aqui, na verdade, ele não é um livro péssimo, ruim, nem nada do gênero. Porém, é um livro que não conversou comigo, assim, nem um pouco. É uma história de uma mulher ali na casa dos 40 anos, que tá super insatisfeita com o casamento, com a relação com os filhos, e ela começa a falar com um cara na internet. Que basicamente ela participa de uma pesquisa ali com um acadêmico, só que ela acaba querendo algo a mais, só que ela é casada, né? E aí a história vai se desenrolar a partir daí. Só que, cara, é um livro tão... assim, tem muita coisa desnecessária. É um livro grande, tem mais de 400 páginas. É, tem 400 páginas exatas. E eu só li, assim, bastante rápido até, porque tem vários capítulos que basicamente é só diálogo, tem outros que é só ela respondendo a pesquisa. Então, assim, é uma coisa realmente bem rápida de ler. Porém, a história, pra mim, começou e terminou no mesmo lugar. Eu não consegui sentir conexão com absolutamente ninguém. Mas essa é mais uma decepção do que realmente algo ruim. Mas aí o top 9, daqui pra frente, é só livro que eu realmente achei, ó, péssimo. Péssimo, péssimo mesmo. E a gente abre aí o top 9 com Verity, da Colleen Hoover. Aí agora eu acho que eu já tô sendo apedrejado por muita gente que tá assistindo esse vídeo, porque, né, Colleen Hoover é uma das maiores autoras que a gente tem aí na atualidade. E eu adorava Colleen Hoover até eu ler Verity, porque ela era uma das minhas autoras preferidas da vida, então eu fui com muita expectativa pra esse livro. E eu ainda acho que se eu não tivesse lido ele numa leitura coletiva, que foi como eu li ele, eu teria adorado, porque é um livro muito rápido, muito ágil, assim, que você realmente fica querendo entender o que tá acontecendo, só que, como eu tinha que ler, sei lá, 50 páginas por semana pra acompanhar a meta, né, do lado do livro, eu consegui ver tanto defeito nessa história, tanto defeito, tanto, que eu fiquei assim, Colleen Hoover, você, assim, saiu do meu pódio e olha só, talvez eu nem queira mais ler nada, né, seu. Acabou que depois eu li outra coisa da Colleen Hoover, me decepcionei de novo, mas aqui vamos falar sobre Verity. Como eu falei, a escrita é incrível, a Colleen, ela pode ter 500 mil defeitos, mas ela escreve, ela consegue construir um fluxo muito bom, que deixa a gente muito preso, porém, tem muitos defeitos aqui, gente. Ela, durante o livro inteiro, ela enche de suspense, de elementos ali que dá a entender, principalmente se você lê devagar, prestando atenção, dá a entender que são importantes pra história e que de fato são importantes, que a autora dá uma importância muito grande, que no final é tudo jogado assim, ó, pro ar, e a autora fala, foda-se, não quero saber disso, e são esquecidos. E eu fiquei, cara, como assim? Não era 1, 2, 3 pontos, não, eram praticamente tudo
que tinha a ver com a história, a autora jogou pro ar e não respondeu no final. E se você leu, assim, em um dia, provavelmente você não pegou aí esses detalhes, porque como eu falei, a escrita dela é muito hipnotizante, mas ela deixou 500 mil buracos na história que eu realmente não gostei. Não gostei nem um pouco da construção do romance, assim, isso foi uma das coisas que mais me incomodou. É podre, é muito ruim, é muito forçado, é muito ruim a construção do romance aqui, e o final também eu não gostei. Então, assim, né? Em 8º lugar, temos Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão, alguma coisa assim, mas sei que é uma autora nacional, não queria nem colocar, né, autores nacionais nessa lista aqui, mas infelizmente esse livro, ó, não desceu, fiquei engasgado. Por quê? Porque também foi outro que eu fui com muita expectativa e eu me decepcionei horrores. Esse livro é contado pela perspectiva de uma criança, né, então eu tava esperando chorar, porque todo mundo fala que se emociona, não sei o quê, mas tudo que essa menina fazia, ou eu achei que era muito além da idade dela, porque eu acho que ela tem 12 anos, então ou ela fazia coisa de adulto pra uma criança de 12 anos, ou ela era muito infantil pra uma criança de 12 anos. Às vezes ela tinha ações de alguém de 5 anos, às vezes ela tinha ações de alguém de 18 anos, eu fiquei, gente, não faz sentido, não faz sentido. E aí, pra acabar de completar, eu achei esse livro tão tosco, tem umas coisas, umas cenas, tem uma cena de cocô nesse livro que eu realmente fico assim, cara, pra quê? E ainda tem também uma questão aí de romance também. Não é bem um romance, mas enfim, é algo do gênero que foi, eu acho, abordado de uma forma tão porcamente, sabe? De uma forma tão pobre que eu não gostei. Nossa, eu acho que eu tô sendo muito duro com as coisas que eu tô falando, mas... Em 7º lugar tem The Gravity of Us, do Phil Stamper, se não me engano é esse o nome do autor, que eu li lá no início do ano. Eu ouvi o audiobook, na verdade foi o meu primeiro audiobook de 2021, e essa foi uma decepção gigantesca. Por quê? Quem acompanha o canal há bastante tempo sabe que eu amo uma historinha de dois meninos se amando, né? E essa, basicamente, é a premissa desse livro. São dois meninos que se conhecem aí num programa da NASA, né? Que os pais deles são astronautas, o pai de um e a mãe do outro. E eles vão se conhecer nesse contexto aí de NASA, de astronomia, espaço, coisas do gênero. Só que, gente, uma coisa assim, a premissa tem tudo pra dar certo, mas a execução é muito ruim. O desenvolvimento de todo o contexto aí que engloba os dois, eu achei que foi péssimo. É um reality show. É como se fosse, sei lá, um BBB da vida com os familiares dos astronautas, sabe? E eu achei muito ruim. Muito ruim. E mais uma vez, o romance aqui foi péssimo. Foi realmente... Eu fiquei assim, cara, não tô acreditando. Vai do 0 ao 100 muito rápido. E assim, não dá pra sentir nenhuma conexão nesse casal. Então assim, foi realmente aí a primeira decepção do ano, que eu diria. Aí em 6º temos A Outra Vida, da Suzanne Vinacker. Esse livro aqui, ele é muito complicado, porque ele começou muito bem. Mas aí, mais uma vez, o que cagou tudo? O romance da história. E, gente, eu amo romance, né? Eu acho que, inclusive, é uma das coisas que eu mais leio. Porque, né, vocês podem estar perguntando, nossa, então você tá reclamando sempre do romance porque eu não gosto de romance. Mas eu amo romance. E por isso que eu acho que eu tenho, né, uma criticidade maior com relação a isso. Porque eu sei quando o romance é bom, sabe? E aqui é tudo menos bom. A história, né, é uma coisa meio apocalíptica, uma coisa meio pandemia. Que, inclusive, eu até fiquei, caraca, muito parecido com as coisas que a gente já tá vivendo atualmente, porque é um vírus que vai se espalhar aí, e aí fica um negócio assim, todo mundo morre, os hospitais ficam lotados e tudo mais, e eles ficam meio que isolados aí nesse lugar onde eles estão. E aí, até então, a premissa tava muito legal mesmo, só que a autora joga tudo isso pro ar e fala ali, a partir da página mais ou menos 80, 90, que ela vai focar apenas no romance entre a personagem principal e um outro boyzinho da história. E eu fiquei, eu não tô acreditando nisso. Essa história aqui, eu acho que de todas que eu falei, é a que mais tinha potencial. E a autora, literalmente, a gente tem muita pouca coisa sobre toda a situação pandêmica e tudo mais depois da página 100, porque é basicamente só a menina, ai, mas eu tô gostando dele, não sei o que, mas eu quero ele pra mim. E ficar nessa o resto do livro inteiro. É um saco, é muito ruim,
péssimo. Em quinto, temos mais um nacional, infelizmente, que é Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. Nesse aqui, assim, graças a Deus, o problema não é o romance. O problema tá no excesso de personagem, porque é mais um livro que eu acho que tinha tudo pra dar muito certo. Vai ter aí um monte de elementos do teatro, porque se passa dentro de um teatro, literalmente, com uma companhia de teatro, né, com vários atores e tudo mais. E a gente tem o personagem principal que é insuportável. Insuportável. Foi o pior, um dos piores personagens que eu já li na minha vida, mas... né, não é porque um personagem principal é chato pra cacete que a história vai ser ruim. Nesse caso, infelizmente é. Mas não por causa dele. Por quê? Porque ele é muito chato. Só que tem vários outros personagens ao redor dele que ele interage que dá o ar da graça ali pra história, né, se desenrolar. Porém, são tantos. Gente, tem mais de 10 personagens que o autor, ele tenta colocar uma certa profundidade, só que como são muitos, ele não consegue dar conta de todos, né? E aí acaba, eu pelo menos achei que ficou uma coisa meio meia boca, sabe? De tipo, parece que não foi finalizado direito. Porque, justamente, se você quer dar profundidade pro seu personagem, escolha poucos e realmente aprofunde-os da maneira correta. Só que, se você coloca 10 e quer, assim, desenvolver cada um, é um trabalho muito grande. Vai requerer que você, assim, coloque um livro de, sei lá, 500 páginas, e não é esse o caso. Então eu achei que tudo ficou, assim, muito raso, sabe? E isso me incomodou muito. Eu não consegui gostar de absolutamente ninguém. E, então, assim, eu tava cagando e andando pra história inteira. Por isso que ficou aí no top 5 desses piores do ano. Em quarto lugar, a gente vai pra um livro de não ficção, que é A Regra é Não Ter Regras. Eu nem lembro o nome do autor, mas eu sei que vai falar aí sobre a cultura organizacional da Netflix. E, gente, se a gente endeusa a Netflix, acha que deve ser incrível trabalhar na Netflix, depois de eu ler esse livro, a única certeza que eu tenho é que eu nunca quero trabalhar na Netflix. Porque, assim, mesmo no livro, né, o autor coloca várias cenas do cotidiano e várias ideias que eles implementam lá pra exemplificar que a cultura deles é linda, eles tratam as pessoas, né, da melhor forma possível. Só que ao mesmo tempo, tipo, virou a página, ele tá dando uns exemplos ali que eu vejo que eles não ligam nem um pouco pro colaborador. É literalmente uma peça numa máquina maior, e se aquela peça tiver dando problema, né, não tiver funcionando direito, eles tiram essa peça e jogam fora, sim, sem mais nem menos. Eu odiei esse livro, porque eu li, assim, pro trabalho, né, então eu queria tirar algumas dicas disso e foi, assim, o contrário. Eu realmente odiei, tive uma péssima impressão da cultura organizacional da Netflix, não rolou pra mim real. Em terceiro lugar, a gente tem um clássico. Na verdade, daqui pra frente tem mais esse outro clássico. Esse é clássico nacional, que é A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, né, que é um livro gigantesco, com um monte de crônica. E, vamos lá, qual é a pior das coisas? Não sei nem por onde começar, porque assim, um dos pontos que eu mais odiei é que, como eu falei, são várias crônicas, se não me engano são 99 crônicas, eu sei que são muitas crônicas, e acaba que todas são iguais, tipo, literalmente iguais. Sempre vai ter um homem que se estressa com a mulher, bate na mulher, e enfim, as coisas vão se desenrolar a partir daí, ou então um homem matou a mulher, é sempre um negócio desse, sabe? E aí, sei lá, na 10ª crônica eu já tava assim, ué, gente, eu já li isso aqui antes. Então, basicamente foi, tipo, mudar os nomes dos personagens e o local onde eles estavam, mas o racional, né, o contexto era o mesmo. E eu fiquei, assim, muito decepcionado, de verdade. Só que o problema maior foi, literalmente, o teor, né, dessas crônicas. Porque, como eu falei, sempre tinha alguém batendo na mulher. Sempre. E eu achei que o autor coloca isso de uma forma tão naturalizada e tão romantizada que eu fiquei, cara, não é possível. Porque, assim, a gente tem, né, que sempre entender o contexto, o ano, a época que aquilo foi escrito. Só que não dá pra gente ler um livro em que romantiza esse tipo de coisa hoje em dia e aclamar. Então, assim, eu achei um desserviço. Achei um desserviço e odiei tudo. Não vi a hora de acabar e eu nunca mais pretendo ler nada do Nelson Rodrigues, assim, desculpa quem gosta. E a gente chega no segundo lugar, que eu acho que é o que a galera mais vai me matar aí nos comentários, que é o clássico mundial da literatura O Sol é para Todos, da Harper Lee. Gente, esse livro foi uma das maiores bombas que eu já li na minha vida inteira. Sério, esse livro é uma bomba, é uma grande bomba. E o que eu mais acho péssimo é que, assim, a culpa não é nem do livro em si. A culpa é de como as pessoas
tratam esse livro no dia a dia, de como elas consideram esse livro, de como elas vendem esse livro. Porque assim, se você acha, como eu achei quando eu comecei a ler o livro, que vai se tratar de um livro antirracista, que vai fazer a gente pensar e tudo mais, e que vai ser um livro lindo, com uma mensagem linda, você tá completamente errado, porque é o oposto. Inclusive, se você procurar no Google, assim, é uma breve procurada no Google, uma breve busca lá, você vai ver que o filme desse livro, né, que também é super antigo, a adaptação foi quase no mesmo ano do livro, vocês vão descobrir que basicamente a adaptação foi a precursora do Salvador Branco nos filmes norte-americanos. Pois é, eu acho que só aí já explica porque eu odiei esse livro. Esse livro é um desserviço para a população negra, na minha opinião. Porque assim, a gente tem aí o caso do Atticus, né, do Tom Robinson, aliás, que é um negro que vai ser acusado de estupro e tudo mais, e do Atticus, que é o advogado bonzinho, um homem branco ali, né, defensor das minorias do livro, que vai então pegar o caso aí pra, né, advogar em cima. E aí a Scout, que é a filha do Atticus, ela vai contar toda a história da perspectiva dela. Primeiro que é assim que é vendido o livro. Caso do julgamento de fato só vai acontecer lá pelos 60% do livro. Então assim, eu não vejo por que é vendido dessa forma se o caso do julgamento de fato vai acontecer tão tarde, sabe? Antes disso é mais um monte de crônica do dia a dia da Scout, do irmão, etc. Mas enfim, além disso, como eu falei, é um mero caso de Salvador Branco. Por quê? Porque o Tom Robinson, a gente não conhece o Tom Robinson, além do dia do julgamento. A gente mal sabe da família dele, a gente mal sabe da comunidade dele. Tem tipo 1 ou 2 cenas no máximo do livro inteiro, que tem mais de 400 páginas, que fala sobre isso. Então é tipo um personagem completamente descaracterizado. Podia ser qualquer negro ali. E porque a história foca no Atticus, que é o Salvador Branco, que é o homem bom, que vai ser criticado pela sociedade porque tá ali, né, defendendo o homem negro, e aí ele fala um monte de baboseira, assim, de direitos humanos, digamos assim, pra Scout, né, pra tipo, porque toda gente é gente. Tem umas frases assim no livro pra gente comprar esse personagem dele, né, de homem bom que vai defender as minorias, só que é o verdadeiro clássico do Salvador Branco, sabe? Tipo, isso aqui, eu não vejo real como isso pode ser um livro antirracista, porque todo o foco do livro é em como Atticus é um homem íntegro, um homem bom, um homem defensor dos negros e tudo mais, sabe? O verdadeiro negro da história não tem nem fala direito, não tem nem profundidade. É como eu falei, literalmente pode ser qualquer negro daquele tribunal, porque a gente não conhece Tom Robinson. A gente conhece o culpado Tom Robinson, fala que o Atticus tanto defende. Então assim, é uma história que eu odiei. Inclusive, acho que é até um pouco contraditório, porque do meio pro final, o Atticus também fala um monte de coisa que, assim, é uns absurdos, sabe? Sobre a questão dos brancos e dos negros, sobre a questão de homens e mulheres, umas falas super problemáticas que, assim, contrapõem real o personagem dele. Então, eu achei um desserviço. Esse livro é um desserviço, e eu acho que quem leu e gostou deveria procurar na internet essas fontes aí do Salvador Branco, ler mais e reler esse livro com mais atenção, porque, olha, não tem como defender. E aí, por último, gente, o pior livro que eu li em 2021, eu tive o desprazer de ler, foi Confissões de Dakanai Minato. Eu fiquei tão revoltado quando eu terminei de ler esse livro que eu fiz um vídeo aqui específico só pra ele. Eu vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir, porque eu realmente achei, assim, esse livro é completo de serviço total pra humanidade. Tipo, não é possível que ele seja publicado, que ele seja lido. Ele só serve pra reforçar estereótipos completamente negativos sobre o vírus do HIV. Sério, a história toda vai se desenrolar ao redor aí dessa temática do HIV, né? E que a autora chama, desde o princípio da história até o final, de AIDS. Só tem, se eu não me engano, um ponto da história inteira que ela fala que é HIV, mas ela fala que é AIDS. Ela coloca na história que se alguém pega AIDS, em 10 anos a pessoa vai morrer. E como eu falei, a história inteira é desenrolada a partir de um negócio aí que eu não vou falar, né, de um acontecimento que envolve o HIV. E se não bastasse, de forma super pejorativa, sensacionalista, assim, imagina o Bolsonaro falando sobre a população soropositiva. Então, é exatamente isso que a Dakanai Minato faz aqui nesse livro. É igual. Sem diferença nenhuma, juro pra vocês. E como se não bastasse, ela coloca na narrativa, ela
desenvolve um personagem que acha que tem o direito de infectar outras pessoas com o vírus. Só porque, enfim, ela quer ali uma vingança. Cara, quando eu li isso, eu fiquei, cara, não é possível que eu esteja lendo isso. E não é nem como uma forma de crítica à sociedade, não é nada disso. É literalmente como se ela tava normalizando esses estereótipos contra o HIV na história, sabe? Tipo, eu literalmente acho que uma pessoa que não conhece muito, não tem muito conhecimento sobre HIV, as formas de propagação, as formas de cuidado, se ler esse livro, vai achar que tudo que tá ali é verdade. Porque realmente é algo muito normatizado, muito romantizado até na história, que eu fiquei real, assim, sem entender, sem compreender por que essa história foi escrita e foi, assim, hypada e durante algum momento, né, no mundo. Porque realmente essa é um desserviço total à humanidade. Mas bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha terminado, né, esse vídeo sem ter sido cancelado pelas pessoas. Mas eu sei também que, né, que o Booktuber, ele gosta de ver, né, vídeo falando mal de livros, né, ainda mais quando é livro hypado. Então, assim, esses foram os piores livros que eu li em 2021 e doa quem doer. Mentira, gente. Se discordar, podem aí ficar à vontade nos comentários. Sempre com muita educação, por favor. Espero que em 2022 eu não leia tantos livros ruins. E eu espero que, se você tenha lido algum dos livros ruins que eu li aqui e passa a refletir sobre as problemáticas que eu falei, caso o livro tenha alguma problemática que nem os últimos que eu falei, né? KKK. E até o próximo vídeo. Tchau!